Olá pessoal, olha, estamos de volta. Queria antes de mais nada pedir desculpa ao pessoal que ficou esperando o vídeo, muita gente reclamando, os vídeos não estão saindo, você deixou muita coisa pela metade, e tem uma explicação para isso, viu gente? Nós tivemos uma sucessão, uma série de eventos, de exposições agora no finalzinho aí da temporada, entre os meses de setembro e final de novembro, que era uma atrás da outra, toda semana tinha. Esses vídeos, eles tomam um tempo grande para fazer, para editar, para corrigir os erros, que ainda permanecem muitos. Então, acabou não dando tempo para fazer os vídeos. Então, antes de mais nada, pedir desculpa a vocês pelo atraso nos vídeos, tem muito assunto para a gente ver. Tem muito assunto que ficou pela metade, a gente continuar falando de Wandas, vamos falar de cultivo de Cattleya, mais alguns detalhes de cultivo de Cattleya, tem um bilhão de comentários nos vídeos anteriores para a gente responder, tentar resolver as dúvidas aí do pessoal que assiste os vídeos. Então vamos começar agora, a gente tem aí esses meses de verão aí pela frente, vamos tentar colocar os vídeos em dia, tentar pelo menos fazer uns 2 ou 3 por semana, tá? Para tentar tirar as dúvidas de vocês e tentar responder aí as perguntas e também atualizar as ofertas aqui do Orquidário, porque é o seguinte, no começo do ano, desse ano agora, nós soltamos uma lista de preços das mudas, e essa lista foi um sucesso total, muito pedido, muita coisa saiu, e houve item que esgotou, realmente terminou, teve item que não tem mais. Então a gente precisa dar uma atualizada na lista, a lista nova, totalmente nova, com mais itens sendo incluídos, só vai sair lá pelo mês de abril do ano que vem. Mas nós vamos dar uma atualizada na lista anterior, nessa lista atual que está valendo hoje, marcando algumas coisas que estão esgotadas, realmente não adianta pedir, e incluindo alguns itens que não chegaram a entrar na lista. Então vai ter algumas coisas bem interessantes, eu até vou mostrar um pouquinho aqui daquilo que a gente tem de novidade, tá? E vamos falar de vários assuntos aí, entre os que estão mais pegando fogo aí na internet, muito debate, muita coisa falando sobre adubação, sobre essa coisa toda, nós vamos ver isso aí também. Hoje mesmo, nesse vídeo, na continuação desse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre adubação. Pô, eu já fiz vídeo até com bomba explodindo no vídeo, falando sobre negócio de adubação, mas é um assunto que não para de chegar. Sempre tem gente que tem dúvidas a respeito disso, e sugestões e tal, e nós vamos falar um pouco de adubação do ponto de vista agronômico, do ponto de vista técnico, tá? Para tentar tirar algumas dúvidas, resolver alguns impasses, tá? Nós vamos falar um pouco disso aí, tá ok? Vamos falar das nossas novidades, tem umas coisas bem interessantes aqui para a gente falar, tá ok? Então, vamos lá, vamos entrar já no assunto. Nós vamos falar, hoje eu vou falar uns 10, 15 minutos falando sobre adubo. Você sabe que meus 10, 15 minutos acaba virando meia hora, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, ok? Um comentário que eu queria fazer então, olha só, meu amigo Ernst, lá de São Paulo, viu, Ernst, eu sei que você está reclamando porque os vídeos não saíram, ficou todo mundo pendurado na brocha, aí esperando os vídeos não saíram agora, a gente vai colocar em dia, tá? Pode ficar tranquilo que tem muito vídeo legal na pré-produção aí, a gente está bolando os roteiros aí, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais rapidamente, tentar ser o mais sucinto possível, falar sobre adubação e fazer ao mesmo tempo uma certa reclamação daquilo que vem sendo dito por aí, tá bom? Vamos lá? Vamos pegar esse assunto desde já. Ok, gente, então vamos lá. Olha, vocês podem ver que apareceu aqui, milagrosamente aqui, um saco de adubo aqui na frente. E antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que eu não estou fazendo propaganda de adubo, eu não ganho nada de fabricante de adubo, eu não fabrico adubo, eu não faço adubo,
Eu vendo adubo ocasionalmente em exposição, mas não é o objetivo do orquidário, tá ok? Então eu procuro repassar para o pessoal aquilo que funciona bem para mim. Eu tenho um orquidário comercial, não é um orquidário grande, é um orquidário de pequeno porte, mas o meu cultivo, modéstia à parte, é muito bom. Tá? Minhas plantas crescem muito bem, florescem muito bem. Então a gente tem um esquema de adubação que nós adotamos, que é um esquema que não é muito trabalhoso, não fica inventando muita coisa e que funciona muito bem. Então, já que funciona, vamos pelo menos recomendar isso para os amigos aí, tá? Então, olha só, deixa eu dobrar esse aqui, que esse aqui tá muito merchandising isso aí, né? E não, a ideia não é essa. Então vamos lá, gente. Uma das coisas que eu vejo muito em exposição, e que é uma coisa engraçada, as pessoas chegam pra gente, muita gente, tem gente que chega pra gente em exposição e pergunta qual é o adubo que você usa, qual é o sistema de adubação que você adota para ter plantas tão boas, tão bonitas, tão bem cultivadas, que você recomenda? Isso, eu encaro isso com a maior naturalidade e eu chego e digo, olha, é o seguinte, eu não estou dizendo para você usar este ou aquele. Se você quer continuar, você quer usar um adubo lá que você gosta, pode usar, não tem problema nenhum. Tá? Eu uso esse, eu uso essa fórmula, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Agora, cada um tem seu método, tá entendendo? Eu não produzo esse adubo que eu faço, eu compro de terceiros, eu compro esse adubo, utilizo ele, só tenho coisas boas para falar dele, desse sistema, então é o que eu recomendo. Agora, uma coisa curiosa, que tem gente que chega para a gente em evento, em exposição, ele não vem, as pessoas, algumas pessoas, por sorte não são todas, né? Algumas pessoas não vêm para mim perguntando sobre a questão do adubo. Qual o adubo que você acha melhor? Não. Tem gente que vem já com a cabeça feita, formada, dizendo, olha, qual adubo que você usa? Mas eu uso outro. Eu uso lá não sei de que, o adubo feito por não sei quem, e tal. Olha, a gente não está aqui para debater, isso aqui não é um debate de qual adubo que é melhor. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, não existe mistério em adubo, não tem segredo, não tem adubo milagroso. Eu já cansei de falar isso em outros vídeos. Não tem. A adubação é NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, molibdênio, são os 16, 17 elementos essenciais para as plantas, e a combinação disso é que vai fazer o adubo funcionar, e a disponibilidade disso. Então a gente cansa de falar para as pessoas, olha, se você está usando um determinado adubo e funciona bem, vou citar um caso aqui sem dar nome aos bois, há uns tempos aí, o pessoal começou a usar um adubo muito conceituado, entre aspas, feito à base de algas marinhas. Tal. Todo mundo recomendava, absurdamente caro, um adubo muito caro, por sinal. E eu olhei para aquilo ali, eu peguei esse negócio, fui analisar, do ponto de vista econômico, já não faz sentido. Porque é um adubo muito caro e não há por que um adubo custar mais de 100 reais o quilo, ou um litro de adubo. Não há. Me desculpe, quem fabrica, quem vende, tem gente que bota uma embalagem bonitinha, essa coisa toda. Mas não tem, adubo não tem essa coisa toda não. Tá? Pode dizer que é o adubo tecnológico, de última geração, essa coisa toda, mas... E aí o que acontece? Nessa época eu fiz algumas restrições sobre esse adubo chamado milagroso que apareceu, focando em dois aspectos. Primeiro, a questão do custo. É um adubo muito caro. Mas eu não meço despesa com as minhas plantas. Faz o seguinte, usa um adubo melhor e pega seu dinheiro e compra mais plantas, da gente de preferência. Ok? Gasta seu dinheiro em plantas. Não há por que gastar uma fortuna em adubo.
Segundo, eu achei o teor de salinidade desse adubo, eu fiz uma análise, não uma análise assim, laboratorial, fiz uma análise do rótulo, da embalagem, eu examinei, e eu achei que ele tem uma salinidade muito alta. E não deu outra. Passado algum tempo, algumas pessoas me procuraram e disseram, olha, eu usei, minhas plantas estão... Aliás, não falaram que usaram. Falaram assim, olha, Rolando, me ajuda. Minhas plantas estão todas amarelando, as plantas estão indo mal, brotação não vai, o que está acontecendo? Aí eu olhei e disse, o que se passou nessas plantas? Parece que está tudo intoxicado. E não passei nada. Não, alguma coisa você passou. Você mudou alguma coisa do ano passado para cá, você mudou. Eu só usei aquele adubo, tal, aquele. Aí eu falei, olha, tá aí o seu problema. Para de usar esse treco. E parou de usar e as plantas devagarzinho voltaram ao normal. Ok, gente. Então, não estou aqui para ficar falando mal do adubo dos outros. A ideia é que cada um use o adubo que quiser, mas por favor, me poupe. Não precisa chegar para mim em exposição e defender de unhas e dentes. Tem gente que quase que agride a gente na exposição, dizendo, não, mas o meu adubo é ótimo, adubo que então tá bom, continue. Como diz o ditado popular, o que é de gosto é regalo da vida. Continue usando ele, não tem problema não. Se você vier para mim e perguntar qual é adubo que eu acho que é interessante em termos de custo, em termos de atuação nas plantas, eu vou te dar uma recomendação, que é a recomendação daquilo que eu uso. Não ganho nenhum centavo. Os dois adubos que eu utilizo hoje, pelo menos nas plantas de vaso, porque plantas que estão penduradas como vandas, planta que está no toquinho de madeira, no toco de sanção, é outro sistema. Aí você tem que adubar, usar uma adubação solúvel em água e pulverizar essas plantas todas. Agora, que está em vaso, não tem por que ficar aplicando adubos caríssimos nesse negócio. Eu uso dois adubos, eu vou falar um pouquinho deles já já. Muito bem. Então, a questão de adubo é o seguinte. Em primeiro lugar, o pessoal pergunta por que você usa adubo importado? Né? Adubos específicos importados e não os adubos nacionais. É uma questão muito simples. A maioria dos adubos nacionais não é que eles sejam piores ou melhores, mas eles não são desenvolvidos para plantas que estão em substrato, principalmente de casca de pinos ou alguma coisa assim. Eles foram desenvolvidos para plantas de solo. E sendo desenvolvidos para plantas de solo, a fonte de nitrogênio desse adubo geralmente é a ureia. A ureia é uma ótima fonte de nitrogênio. Tem 45% de nitrogênio, é ótimo. Só que ele está na forma de ureia e as plantas não absorvem. Tem gente que fala que absorve, mas eu continuo defendendo a posição de que a planta, de modo geral, não absorve ureia. Essa ureia precisa ser quebrada. Ela sofre a ação de micro-organismo e ela vira compostos de nitratos e compostos amoniacais, que são ambos moléculas muito menores e que as plantas absorvem rapidamente. Esse processo tem um prazo. Então ele vai depender da umidade do solo, ele vai depender da temperatura, ele vai depender de uma série de coisas e costuma demorar. Pode demorar desde algumas horas até alguns dias. Bom, orquídea, como a gente molha ela 2, 3 vezes por semana, e lembrando mais uma vez, a ureia é tremendamente solúvel em água. Então eu vou fazer uma aplicação de adubo com ureia na orquídea, a base de ureia, e na hora que eu for molhar essa planta, essa ureia simplesmente vai lixiviar, vai embora, e a planta não aproveita isso. Aí você vai ter plantas que você está adubando normalmente e que continuam amareladas, não pega a cor, a planta não reage. Por quê? Porque esse nitrogênio foi todo embora. Ok? Primeira questão dessa. Então a gente procura usar adubos cuja base deles não tenha ureia. Primeiro ponto. Segundo ponto, questão de adubação foliar. Já falei disso também. Como eu uso adubo aplicado direto no vaso, ele não há essa questão de adubação foliar. A adubação foliar é muito pouco eficiente em orquídeas. Muito pouco. Você gosta de ficar borrifando suas plantas? Ótimo. Vai em frente. Mas depois não reclama.
que as plantas não vão ficar com o mesmo vigor que elas ficariam recebendo uma adubação correta no sistema radicular, que é o que importa. Segunda questão. A terceira questão é a questão da adubação de floração. Eu já falei centenas de vezes. Isso foi um erro de interpretação. O pessoal, teve gente que chegou para mim e falou assim, olha, não, mas eu achei, você fala que não tem adubo no exterior que é vendido de floração. Tem. A própria linha Peters, né, tem um adubo chamado Blossom Booster, que esse é o chamado de floração. Só que há um erro de interpretação nisso aí. O fato de ser booster, ele não induz floração. Ele faz com que essa floração, e isso também é controverso, ele faz com que essa floração seja mais vigorosa, tenha mais flores, seja melhor substância, essa coisa toda. Agora, ele não vai pegar a sua planta, que não quer florir de jeito nenhum, e fazer ela florir. Não adianta. Não adianta você comprar adubo de floração achando que isso vai corrigir problemas de manejo da sua planta. Não vai corrigir, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. Então, é o seguinte, olha só. As orquídeas, tem muito tipo de orquídea diferente, né? Tem 26 mil espécies, 600 gêneros, plantas oriundas do mundo inteiro. Cada uma dessas espécies ou desses gêneros tem a sua exigência em termos de ambiente. Porque, o que a gente chama de ambiente? A luminosidade que ela recebe, o sistema de água que ela recebe, a temperatura média, a temperatura máxima, a diferença entre temperatura de noite e temperatura de dia, a queda de temperatura durante o inverno. Cada uma dessas espécies tem a sua característica. Então, por exemplo, se você pegar uma catleia, que vem cujos ancestrais vieram lá aqui da Mata Atlântica, é uma planta que tolera bem o calor, floresce bem praticamente em qualquer clima. Tá? Ela não precisa ter um período de frio para florir. Ela é uma planta quase que de cultivo universal. Por isso que as catleias são cultivadas praticamente no mundo inteiro. Né? Você pega, por exemplo, Dendrobium do grupo Nobile, ela precisa de um estresse para poder florir. Então, estresse em termos de falta de água, ou seja, a partir do mês lá de março, abril, você diminui a rega dessa planta, ela entra em estresse, isso favorece a floração, e a temperatura no inverno abaixa. Tem produtor de dendróbio daqui de São Paulo que pega suas plantas, leva para Campos do Jordão, onde ela pega um choque térmico, pega um frio, e aí ela floresce. Ok? Então, algumas espécies exigem um choque térmico. Tá? E de modo geral, isso aí vale para quase todas elas. Para quase todas as orquídeas, para poder florir, ela precisa de muita luminosidade. Não é dizer que vai deixá-la no sol o dia inteiro. Algumas precisam. Quem já tentou cultivar renântera, por exemplo, sabe que a renântera só floresce no sol pleno. Ela vai muito bem na sombra, só que não dá flor. Então, para ela florir, sol pleno. Ok? Então é o seguinte, a luminosidade, e chega gente para mim na exposição e fala assim, olha, minha planta não quer florir, me dá um adubo de floração. Aí vamos tentar explicar, olha, a sua planta não está florindo, não é por falta de adubo, não. Inclusive o adubo pode até prejudicar isso aí, o excesso de adubo, o excesso de nitrogênio pode prejudicar. Mas é o seguinte, a sua planta está muito na sombra. Não está não. Tá sim. Não está, você não foi lá em casa ver? Eu falei, não, pela descrição da planta que você está me dando, você já está me dizendo que a planta está muito na sombra. Ela está verde escura, ela não está vindo para cima, ela está vindo para baixo, ela não consegue, a brotação está vindo mais fraca. Mas ela chegou até a queimar, pegou aí um sol direto, aí deu uma queimada. Mas quantas horas? Pega 2 horas de sol por dia, não é o suficiente. Imagine a planta lá na natureza, lá no alto da árvore, ela não pega só 2 horas. Então tem gente que chega para a gente e fala assim, não, mas minha planta pega sol o dia inteiro. Pega sol, muito. Eu estou debaixo de sombrite. Tá bom, debaixo de sombrite. E o que tem por cima do sombrite? Não tem nada. Não tem nada. Então esse sombrite, essa sua cobertura pega sol o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde? Não. A partir das 11 horas da manhã ela fica na sombra da minha casa, na sombra do prédio. Então não pega. Tá aí, tá na sombra.
por isso que a sua planta não dá flor. Ok, gente? Não adianta tentar resolver isto aplicando adubo de floração, porque o adubo de floração não induz floração. Ok? Vamos deixar isso claro? Não gaste seu dinheiro comprando adubo de floração para fazer as suas plantas florirem, porque não vai adiantar. Ok? Vamos falar do adubo que a gente usa aí. Eu cultivo orquídeas há 50 e poucos anos. E eu já passei por muitos tipos diferentes de adubos. Muitos. Inclusive, houve uma época em que não existia disponibilidade desses adubos importados. Houve uma época que o Brasil estava muito fechado para comércio exterior. Então a gente não conseguia esses adubos de última geração e aplicava-se adubo nacional mesmo, NPK 10-10-10, 15-15-15, aplicava, funcionava. Não era brilhante não, mas funcionava. Bom, hoje esse problema está resolvido. Existe uma gama imensa de adubos, tanto nacionais quanto estrangeiros, de ótima qualidade, apropriados para uso em orquídea. Os conselhos que a gente dá: se for usar adubo solúvel, adubo daquele que você põe na água e borrifa a planta, procura usar um adubo isento de ureia. Então, por exemplo, se você for comprar um 20-20-20, pode ser da Plant Prod, pode ser da Valagro, pode ser de outro, da Expert Compo, qualquer adubo desses, se ele tiver a formulação 20-20-20, isso já me diz que esse adubo tem ureia, a formulação de nitrogênio dele é a base de ureia. Eu já procuro evitar. Porque a ureia, você para conseguir chegar num adubo 20-20-20, ou seja, 20% de nitrogênio e 20% de fósforo, você não consegue fazer isso usando outra fonte de nitrogênio que não seja a ureia. Okay? Então você não vai achar um 20-20-20 que seja a base de nitrato e a base de amônia. Ok? Então você muda. Como já se sabe que as orquídeas não são muito exigentes em fósforo, viu, gente? Não tem muita necessidade de fósforo, não. Então, você pode reduzir o fósforo. E aí existem adubos no mercado que são o 20-10-20, que não tem ureia, e tem o 18-18-18, que é muito bom esse adubo e também não tem ureia. A Expert Compo fabrica um que é cor de rosa. Ele está dando um resultado fabuloso, por exemplo, em vandas, plantas que estão instaladas em toco de sanção do campo. Funciona que é uma maravilha, está funcionando muito bem. Ok? Funciona bem. Procura, olha a embalagem, olha o rótulo. Tem ureia? Talvez não seja uma boa ideia, procura outro. Se não achar, usa esse mesmo, mas não é tão eficiente. Já para aqueles que querem usar uma adubação sólida, você pode optar pelo adubo, vamos dizer assim, o adubo químico ou o adubo orgânico. E o orgânico tem várias graduações, né, de orgânico. Orgânico puro seria só o esterco de galinha, ou a tota de mamona, essas coisas todas que hoje em dia não se usa mais. Então hoje está se usando muito o semi-orgânico, que é um orgânico que ele leva alguns componentes químicos dentro, então ele fica um semi-orgânico. Tá? Um bom exemplo disso é o Himitsu, fabricado lá pelo Heron, lá no Espírito Santo. Tá? É um adubo muito eficiente, funciona muito bem, ele é muito bom para recuperar plantas que estão com amarelecimento, as plantas não estão indo bem, não estão reagindo bem, ele dá um choque de crescimento, de vigor nessa planta, funciona muito bem. A questão dele é que, se você ficar usando ele puro com muita frequência, ele é usado de 4 em 4 meses, usar ele com muita frequência, ele tende a acelerar a decomposição do substrato. Então você vai ter que replantar a sua orquídea com mais frequência. Em vez de ser de 3 em 3 anos, você vai ter que plantar cada 2 anos, cada ano e meio. Ok? Então isso aí funciona muito bem. Tem muitos adubos semi-orgânicos por aí no mercado. Esse é só um deles. Comigo funciona muito bem, tem um custo muito bom, não é um adubo caro. Isso se acha aí na internet. Aí. Ok? Então, isso para o adubo semi-orgânico. Com relação ao adubo químico, o que nós estamos usando aqui no orquidário hoje é o chamado adubo de liberação lenta. São adubos granulados
que eles vão se dissolvendo ao longo do tempo. Você coloca ele granuladinho no vaso. Um exemplo aqui é esse aqui, que eu ia mostrar para vocês aqui, que é justamente o Basacoat. O Basacoat. Opa, cuidado para não cair a cadeira aqui. O Basacoat é um adubo de última geração, é um adubo importado, de última geração, e ele é colocado diretamente no vaso. Então é uns granuladinhos desse, umas 10, 15, 20 bolinhas dessa direto no vaso, e com o tempo e a ação da água ele vai dissolvendo devagarinho, vai liberando nitrogênio. Essa aí que a gente usa é a formulação, se não me engano, é o 16812, é isso mesmo? É o... só para ver. 16812 mais 2, tá? Então esse aí é um adubo de custo bom, porque ele usa bem pouco e ele só é reaplicado após 6 meses. Então você aplicou, esquece, não precisa ficar inventando moda. Não fica colocando um monte de adubo diferente que você vai prejudicar as suas plantas. Usa ele, coloca ali e não esquenta mais a cabeça com o adubo e resolve esse problema de adubo de uma vez, tá? Funciona para todas as orquídeas, ele não inibe floração, a planta continua crescendo normalmente, funciona muito bem e tem um adubo que se encontra com relativa facilidade, na internet tem, nas lojas que vendem esse produto tem. Existem outros produtos semelhantes, tem o Osmocote, que é mais ou menos o mesmo princípio, talvez um pouco diferente, funciona bem também, ok, gente? Então, eu antigamente, a questão de 10 anos, eu tinha uma certa restrição contra esse tipo de adubo, eu achava que ele poderia prejudicar o enraizamento das plantas, mas hoje eu já sei que este aqui, pelo menos, não prejudica nada. Sem merchandising, mas funciona muito bem, ok? Falamos de adubo já. Então, resolvido o problema de adubo? Tá ok? Se alguém tiver alguma pergunta, escreve lá no canal, eu vou tentar lá ver se consigo responder. Vou falar disso já já. Só complementando, uma das coisas que eu faço, isso é uma coisa minha, da minha cabeça, né? Eu costumo juntar as duas coisas. Eu pego um adubo, esse adubo semi-orgânico, e eu faço uma mistura meio a meio com esse adubo de liberação lenta. Vira uma coisa como essa que está aqui, né? E isso tem dado um resultado muito bom aqui. Não é todas as plantas que eu uso não, mas planta que está um pouco meio amarelada, o adubo semi-orgânico ele dá um resultado mais imediato. A planta reage muito rapidamente, ela fica verde, ela solta raiz nova, brota muito, então ela funciona muito bem. E aí entra o adubo de liberação lenta, que funciona num prazo, num horizonte mais longo. Isso tem dado um resultado muito bom aqui no orquidário. Vocês vejam que não há muito o que falar do meu cultivo, né? Então é o seguinte, gente, quem quer falar de adubo, né, mostra as credenciais. E as credenciais não é título de agrônomo, eu sou agrônomo tal, mas eu não fico esfregando meu diploma na cara de ninguém. Minha credencial para mostrar que meu cultivo é bom está aqui, ó. Tá, ok? É planta bem cultivada, que floresce muito bem. Tá? Quem conhece as minhas plantas sabe, né? Quem já recebeu planta de pedido meu sabe. Ok?